Então vamos com informação na voz de Wellington Barros. Pitoli, o Senado aprovou ontem a criação de uma nova política que concede a famílias de baixa renda botijão de gás, entre aspas, gratuito ou desconto na hora de comprá-lo. O texto de iniciativa do governo federal seguirá para a sanção do presidente Lula. Por se tratar de uma medida provisória, a política já está em vigor, mas precisava desse aval do Congresso para virar lei em definitivo. O texto já havia sido aprovado pelos deputados na noite de segunda-feira. Atualmente, o auxílio chamado de Gás dos Brasileiros, ou Gás do Povo, como inicialmente foi tratado, já prevê um pagamento em dinheiro às famílias, o que foi preservado com o texto. A novidade é que o programa ele teve essa repaginação, né, de Gás do Povo, teve uma marca ali de marketing, uma cara um pouco melhor de marketing, e fala sobre a gratuidade, entre aspas, do botijão entregue a essas famílias, né? E aí a diferença é que esse botijão ele seria entregue a essas famílias através de revendas autorizadas e credenciadas pelo governo federal. Então, com isso, as famílias receberiam aí esse botijão de gás com base nessas empresas, nessas revendas. Isso chamou a atenção ontem, inclusive, Pitoli, essa informação, porque é um programa que terá dois tipos de benefício a partir de agora. Então, o governo criou regras para diferenciar quem tem direito a cada modalidade. A família com direito à gratuidade vai receber um vale que deve ser levado direto ao ponto de troca credenciado para fazer a recarga do botijão. Isso ocorre pois o preço do botijão varia de um estado para outro. Nesse caso, a família só terá de pagar a taxa se optar pelo serviço de entrega. Então, se a pessoa pedir por telefone, pedir para entregar na casa, aí ela paga essa taxa de entrega. Tem uma outra condição que o governo instituiu esse programa e estimou que mais de 15 milhões de famílias e 50 milhões de pessoas teriam direito à gratuidade, teriam direito a esse benefício. E aí tem vários processos, né, para a família interessada se cadastrar. Tem que estar lá no programa Bolsa Família, tem que precisar ter pelo menos 2 pessoas cadastradas no Cadastur, e o governo vai definir todo mês a quantidade de famílias que vão ingressar nessa modalidade, de acordo com o orçamento disponível para esse programa. Então o governo vai fazer, acredito eu, que não é uma condição que todo mês vai receber, até porque geralmente um bujão de gás dura um pouco mais do que isso. Então vai ter essa rotatividade em relação às famílias que irão receber esse benefício. Bom, vou colocar na conversa o deputado federal Maurício Macon, até acho que é importante ouvi-lo, porque alguns deputados de direita, né, da nossa direita, votaram a favor desse projeto, dessa medida provisória, da 1313, é o número 1313, né, que trata do tal do Vale Gás. Ontem nós conversamos aqui, Macon, com teu companheiro de jornada, Luiz Lima, e ele tentou nos mostrar o seguinte: Pitoli, colocar 3 bilhões e meio de reais na mão do governo para ele decidir para onde irá esse dinheiro e não mais para a mão daquele que necessita do vale e o necessitado ir comprar o botijão. Na verdade, agora ele manda o dinheiro para quem vende o botijão, e aí a gente sabe como funciona essa história quando o assunto é o PT. Mas eu queria te ouvir sobre essa votação e aprovação de mais um benefício, ou deste benefício em específico. Macon, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, bom dia aos ouvintes, Silvio e toda a turma aí. Bom, em primeiro lugar, votei contrário, obviamente, né? Um país onde a gente tem pleno emprego, todo mundo ganhando rios de dinheiro segundo a propaganda do governo, não faz sentido. Depois de 20 anos de governo do PT, ainda as pessoas dependerem de gás do governo. Vejam vocês a dicotomia que é entre a propaganda governamental dizendo que tudo está bem, que nós vivemos os melhores índices de emprego, sendo que quando a gente olha até para países desenvolvidos da Europa, a gente não tem os índices de desemprego que a gente tem aqui no Brasil, por óbvio que não é calculado quem recebe Bolsa Família, então é um dado maquiado. E também o Lula tem dito muito que o ganho de renda, né? Sempre tem. A gente tem ganhado renda em todos os governos do PT, mas as famílias ainda, 15 milhões de famílias ainda não conseguem comprar gás. Então, no meu ponto de vista, nada mais é do que uma medida eleitoreira. E quando tu fala dessa discricionalidade do governo, ele vai poder indicar quem comprar. Eu faço uma analogia com a Venezuela. Não sei se você sabe, mas lá na Venezuela tinha uma cadernetazinha que quem votava com o governo, quem participava dos atos pró-governo, quem, né, realmente era engajado
no chavismo ganhava então gás, ganhava ali um franguinho, ganhava alguma coisa. Quem não era corria o risco de ser preso. Então, na realidade, o modelo venezuelano chavista é o mesmo. Sobre nós sermos, se eu não me engano, 29 apenas parlamentares que votaram contrário, olha, eu acho triste, sinceramente. Eu fico decepcionado com os colegas. Claro que tem colegas muito valorosos ali e errar um voto ou votar de uma forma que depois a gente acaba se arrependendo. Pode acontecer, como aconteceu comigo em relação ao Hugo Mota, já falamos sobre isso diversas vezes e podemos falar de novo em seguida sobre os super salários que eu gostaria de falar. Mas o que acontece hoje nada mais é que um programa do governo vindo para cima para comprar voto. Ele poderia ter feito essa mudança lá no primeiro ano, não fez justamente para deixar todas as benesses agora no ano eleitoral para enganar as pessoas por mais 4 anos. E provavelmente desviar também dinheiro, não, Macron? Porque colocar 3,5 bi na mão do governo para ele decidir de quem comprar, né? A gente pode ter a fajutagem como pé de meia, a fraude certamente vai acontecer, né, Macron? Inclusive, eu não sei se o Luiz ontem, aliás, o Luiz, que é um gentleman, né, um cara muito bacana, falou para vocês, mas o Novo teve uma emenda bastante bacana que pulverizava um pouco essa questão de distribuição do gás. Ela não ficava concentrada ali basicamente em 3 grandes empresas que vão fazer esse trabalho. E aí, infelizmente, a medida também foi derrubada. Então, há mecanismos, ninguém aqui é contra que as pessoas tenham acesso a um botijão de gás, não é isso. Agora, a gente precisa encontrar um caminho de dizer, pô, não há desemprego no Brasil. Se não há desemprego, todo mundo pode trabalhar. Se a pessoa vai trabalhar, ela a cada 2 meses, 3 meses, tem condições de comprar um botijão de gás. Concordamos, eu acho, né? Concordamos. Então, assim, por que se tu diz que tu não tem desemprego no Brasil, que a massa salarial está crescendo, que o valor que as pessoas estão recebendo está crescendo, e aí tu ainda precisa, do outro lado, para 50 milhões de pessoas, 1/4 da população brasileira, precisa ter acesso ao gás. Então tem alguma coisa de errada entre a propaganda e a realidade. E é o que a gente sabe, o brasileiro não está ganhando mais, o brasileiro está ganhando menos, a dificuldade de ir no mercado de comprar as coisas está cada vez maior. Então o governo precisa encontrar aí. Ou ele defende que está tudo às mil maravilhas, ou ele para de dar subsídios dia e noite para tentar comprar voto e se manter no poder.